Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber um amigo, o Eduardo Polinetti, o Eduardo que é CEO e founder da Agir Negócios e Carreira. Edu, prazerzaço recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Você já esteve aqui algumas vezes prestigiando o programa, falando um pouco sobre a tua trajetória profissional, falando um pouquinho sobre seus negócios. Sempre uma alegria contar com a tua presença. Seja bem-vindo. Tá bom, eu que agradeço. Privilégio estar aqui novamente, mais uma vez. Eu queria, nesse nosso início de bate-papo, falar sobre o cenário atual em relação à contratação de mão de obra. A gente está tentando aí sair de uma pandemia, aí entra aí um desconforto político e econômico, troca de governo. Qual é a avaliação que você pode fazer para o nosso telespectador em relação a esse movimento de mão de obra, se o mercado está contratando, se não está, e qual é a tua perspectiva para 2023? O mercado continua contratando, né? Não vai parar, né? Eu falo que o nosso país é muito maior do que qualquer direção política ou governamental, enfim. O Brasil é muito forte, né? E tem uma carência muito grande de mão de obra, né? A gente tem um déficit de profissionais qualificados no mercado, né? Então, as contratações continuam, as empresas continuam com dificuldades em contratar, né? E a gente vê o mercado se movimentando positivamente na questão dos negócios, né? Então, as contratações continuam. Agora, a gente sempre ouve isso, né, Edu? De um lado as empresas buscando profissionais e do outro lado os profissionais buscando empresa. Parece que há um vale nesse meio todo, principalmente por falta de capacitação, né? Como é que você vê esse cenário? É exatamente isso, né? A gente tem um modelo de educação muito frágil, né? Que não entrega aquilo que as empresas precisam, né? E aquela academia que entrega, ela é acionada e quem se forma nessas universidades, nessas escolas que formam bem, né? Tem um nível de emprego muito alto, né? Mas, né, a gente tem um volume muito grande de pessoas mal qualificadas aí no mercado e que se acham, né, passíveis de contratação ou que estão bem para serem contratadas, enfim, mas na verdade não, né? Agora, a tua empresa completou 24 anos, uma jornada aí que é para poucas pessoas dentro de uma economia instável como é o Brasil. Olhar para trás essa história toda, essa jornada toda, o que vem na memória do amigo? Putz, tantas coisas que vêm, né? E aí a gente falando exatamente dentro desse contexto, né, de cenário econômico, político, enfim, várias vezes, né, durante esses 24 anos, a gente teve várias situações de crise econômica local, mundial, né, mudança de lei de estágio, né, várias situações em que nós tínhamos aí algum receio de que a empresa não permaneceria no mercado. Talvez o golpe mais forte que a gente recebeu foi a mudança da lei de estágio em 2008, mas passamos, né? Naquela época a gente teve uma queda de receita muito grande, mas a gente, com o próprio nome da empresa já diz, Agir, a gente foi ágil e a gente soube se reinventar e remodelar o serviço para permanecer no mercado. Agora, nessa trajetória toda, você foi reposicionando a empresa, como é que estrategicamente você tem conduzido a Agir até aqui? Na verdade, quando nós nascemos lá em 99, 24 anos atrás, exatamente no mês de fevereiro, nós nascemos com uma proposta de atender micro e pequenas empresas com estagiários, né? Mas um modelo diferente, de ser um apoio para o empresário, para o empreendedor, para fazer uma contratação acertada, né? Naquela época, tinha poucas empresas atuando nesse mercado, né? E o nosso propósito era justamente fazer um trabalho diferenciado relacionado a formar futuros profissionais, né? Então, naquele momento, ainda poucos falavam sobre trabalhar o estágio efetivamente num processo de formar profissionais para micro e pequenas empresas. Isso existia já nas médias e grandes, de maneira já bastante consolidada, mas na micro e pequena não. A gente vem aí na década de 90 da abertura de mercado pelo Collor,
muitas micro e pequenas empresas, fruto de profissionais que vieram dessas médias e grandes que foram demitidos, empreenderam, mas não sabiam lidar com contratações. Então a gente nasceu justamente com o propósito de ser o suporte para formar profissionais para esses empresários, né, para essas empresas. E o último grande desafio, eu creio que foi o Covid, né? A pandemia. Eu lembro que a gente ia andar todo sábado e no meio do caos, né, sem saber o que fazer, as empresas fechando as portas, né, a gente ia conversando um pouquinho sobre o cenário, sobre os desafios. Como é que foi ter passado por mais esse desafio, Edu? A pandemia veio, a gente já estava com 20 anos de mercado, né, 21 anos de mercado, então a gente já tinha passado por várias experiências, como eu comentei aqui, em que a gente acreditava que talvez a gente não ficasse no mercado, e passamos. Então a pandemia foi mais uma passagem, né, foi mais um desafio que a gente passou, né? A gente aprendeu no decorrer desses 24 anos a entender cenários, né? Com exceção do período de 2012 a 2014, né, no decorrer desses 24 anos a empresa só cresceu, só evoluiu, né? Quando eu digo evoluiu, não só no que diz respeito ao faturamento, receita, mas em volume de negócios, em tecnologia, em pessoas, em equipe, né? Em qualificação de entrega para as empresas. Então, esse tipo de situação como a pandemia, para nós é bom, porque nos faz repensar o nosso negócio, nos faz olhar para outras oportunidades, enfim, e sempre tem uma oportunidade no meio desse tipo de situação, seja uma crise, seja uma pandemia, seja um governo diferente, enfim, sempre tem oportunidade. A questão é olhar para as oportunidades. Agora, quem conhece um pouco o Eduardo sabe que o Eduardo é uma pessoa de relacionamento, pessoa que sempre investiu em network, acredita muito no poder dos relacionamentos para poder acelerar negócios, enfim. Como é que nasceu esse teu DNA, Edu, que tem ajudado de uma maneira tão importante essa trajetória toda da G? Na verdade, o Edu nunca foi assim, né? Nos primeiros 10 anos da empresa, eu era um técnico na empresa, né? Eu mergulhei muito na lei de estágio para entender como que a gente poderia fazer diferente. E nos primeiros 10 anos eu atuei basicamente como um técnico, né? E quando eu passei a participar de ambientes de networking com outras empresas, a entender negócios, relacionamento, enfim, eu falo que esse ambiente é um bichinho que pica e que contamina a gente, né? Positivamente. E nesse tipo de ambiente de networking, de relacionamento, eu aprendi a praticar o networking na sua essência, né? Que basicamente é o quê? Né? Estar atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor e à necessidade das pessoas, né? Ajudando outros empresários a encontrar negócios, enfim, e ao mesmo tempo estando disponível para receber ajuda, né? Porque também tem um detalhe, né? Às vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela não aceita receber ajuda, né? E às vezes o negócio quebra, está quebrando e o cara não quer receber ajuda, né? E naquele momento, né, em 2008, mudança de lei de estágio, perdemos 80% de receita, foi agora que é para valer o desafio, né? Então eu passei a participar desse tipo de ambiente e aí eu posso dizer que o Eduardo, nos primeiros 10 anos, né, de 99 a 2009 era um, e de 2009 para cá é um outro, é um cara de relacionamento. Eu pouco interajo na área técnica da empresa, porque obviamente eu tenho uma equipe que me dá um suporte, mas esse viés de relacionamento para nós faz toda a diferença nos negócios. E aí isso foi tão verdade no Eduardo que você acabou e continua sendo um grande incentivador desse movimento de network, não só em Jundiaí, mas toda a região, né, Edu? Eu gosto, incentivo e faço questão de incentivar as pessoas a participar desse tipo de ambiente, a praticar, né? Porque eu, como um empreendedor que veio também no sufoco, empreendendo, enfim, eu digo no sufoco porque eu não recebi investimento de alguém, né? Foi na raça e na coragem mesmo, enfim. Nesse tipo de ambiente a gente consegue ter suporte, ter apoio e aí alivia a carga, né? Porque o micro, pequeno empresário, muitos que são clientes nossos hoje, sentem essa dificuldade. Eu sou um incentivador de ser uma pessoa de relacionamento, de networking, enfim. Hoje você atua no suporte de grandes empresas, né, em relação à contratação de mão de obra, estágios, né? Você tem vários cases aí que a gente já pôde
conhecer e compartilhar. Como é que está sendo esse, não sei se é um reposicionamento, mas também essa participação mais expressiva em grandes empresas, Edu? A nossa mudança de São Paulo para Jundiaí, em 2012, tinha exatamente esse propósito de circular em outros ambientes, especialmente segmentos. A gente tinha interesse muito de fomentar negócios com a indústria. Antes mesmo de nós termos migrado a base para Jundiaí, nós já estávamos atendendo algumas indústrias aqui em Jundiaí. Isso fez com que a gente tivesse um olho mais cuidadoso com esses segmentos, né? A indústria chega na região, ela atrai outros fornecedores, traz uma cadeia de negócios, e a gente veio justamente nessa onda, né, de atender a demanda dessas indústrias, né, com um serviço mais especializado e diferenciado que, modéstia à parte, não se encontra aqui na região, né. Então, para nós, né, a gente mirou certo, né, e a gente hoje colhe frutos dessa estratégia que aconteceu lá em 2012, né, 11 anos atrás, de vir olhando para esses segmentos, e encaixa muito bem o nosso trabalho. Então, a gente consegue ter um trabalho muito tranquilo nessas empresas, porque o modelo de negócio nosso, o modelo de atendimento, casa muito bem com a necessidade dessas empresas. Muito bem, Edu. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o papo com o Eduardo Colinetti. O Eduardo é CEO e founder da Agir Negócios e Carreira. Nós voltamos num instante. Olá, eu sou o Homero, diretor da PEAG, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre por que a experiência importa na hora de terceirizar a mão de obra. Com 14 anos de estrada, a gente tem alguns projetos que são case de sucesso para nós, e eu trago para vocês para compartilhar um bem específico. Era um grupo de empresas composto por fabricação, beneficiamento e logística, onde a PEAG foi convidada a apresentar uma reengenharia de processo, que envolvia todas essas áreas. Como resultado, nós conseguimos um aumento produtivo para a mesma quantidade de quadro de pessoas de 15% e uma redução de 9% em comparação ao contrato que existia anteriormente com uma empresa conceituada de mercado. Esse é apenas um dos casos de sucesso que comprovam na prática a razão de por que a experiência importa e faz a diferença. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Eduardo Colinetti. O Eduardo é CEO e founder da Agir Negócios e Carreiras. Edu, nós falamos no primeiro bloco sobre a mudança na lei de estágio. Para o nosso telespectador entender um pouquinho o que significa, o que representa essa mudança, o que você pode compartilhar conosco? Durante 3 anos havia uma discussão no Congresso sobre a mudança da lei, enfim, né, o governo, existia um projeto de lei, na verdade, que estava engavetado e alguém lá, um deputado do Rio Grande do Sul, resolveu desengavetar esse negócio, porque aquele governo acreditava que o estágio atrapalhava o trabalho, né, a contratação de CLTs. Então eles resolveram remodelar a lei, e isso fez com que houvesse restrições de horário, de volume de contratação pelas empresas, enfim. E com essa mudança, o mais crítico foi a carga horária, fez com que muitas empresas tivessem desistido em 2008, lá, na virada de 2008 e 2009, na contratação de estagiários. E aí foi a nossa primeira experiência em converter posições de contratação de estágios para CLTs, né? E foi a nossa primeira experiência fazendo um trabalho mais voltado à contratação de CLTs dentro desse cenário nosso, desse DNA de organização, de planejamento, de entendimento de clima e cultura da organização, de perfil comportamental do líder daquela pessoa que seria contratada, que muitas vagas deixaram de ser estágio e passaram a ser auxiliares ou assistentes, né? E foi o que a gente fez essa experiência na virada de 2008 e 2009. E a gente foi experimentando algumas coisas interessantes e fomos, nesse ambiente de networking, também tendo a oportunidade de desmistificar essa nova lei e ajudar as empresas a se remodelar para conseguir continuar contratando estagiários. Então a gente foi caminhando lado a lado com dois modelos de contratação. E hoje já um nível mais profundo de conhecimento e de entendimento das empresas por parte dessas alterações? Na verdade, foi um susto, na verdade, né? As empresas estavam habituadas a contratar estagiários à torto e direito e tinha muitos abusos de fato, e de fato em alguns segmentos de negócio isso atrapalhava, né? Se tem segmentos aí
que contratam milhares de pessoas, né? Você falou segmentos aí de call centers, enfim. Algumas empresas nesses segmentos abusavam de fato de estagiários, né? Com atendentes contratados como estagiários, enfim, empresas de cobrança. Mas eram pontuais essas contratações abusivas, né? Essas empresas foram acionadas judicialmente, tiveram que assinar termo de ajuste de conduta, enfim, com o governo, mas no fundo elas foram se ajustando, né? E o mercado foi se adaptando a essa realidade, porque ainda que tenha se reduzido a carga horária e tenha se acrescentado alguns outros benefícios que não tinha antes de 2008, ainda assim é uma grande vantagem financeira, mas isso não pode ser o principal apelo no estágio, né? Porque quando o olhar do empresário é só para a economia financeira, certamente isso não vai evoluir para uma carreira para um profissional, né? A Agir hoje ela se posiciona entre a faculdade e o mercado, né, Edu? É isso? Exatamente. E você que faz a ponta, a interligação, todo esse processo de aproximação entre uhniversidades e o mercado, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as vagas efetivas, né? Qual o maior desafio nesse sanduíche todo que você está no meio? O maior sanduíche foi a virtualização dos relacionamentos, né? As faculdades já não tinha muita estrutura para ajudar o estudante a chegar no mercado de trabalho. Isso se chama coordenações de estágio, ou centrais de estágio nas faculdades, nas universidades, enfim. E quando se virtualizou na pandemia os relacionamentos, isso ficou mais difícil ainda acessar o estudante. Tanto que hoje o nosso maior volume, ele está relacionado, o maior volume de acesso à nossa empresa por parte dos estudantes vem pelas redes sociais e muito menos pelo canal das faculdades, né? Então isso tem se tornado cada vez mais intenso no relacionamento, na aproximação, né? A faculdade, no fundo, ela fica sabendo que o estudante está com a gente só quando ele chega lá com um contrato de estágio e olhe lá. Então, o grande desafio é acessar essas universidades de maneira a gente conseguir fazer um trabalho mais completo, de fato, de aproximação com os estudantes e de chegar com as oportunidades que a gente oferece para eles. O trabalho de recrutamento e seleção hoje que a gente desenvolve tem crescido, né? A gente tem falado pela amizade que a gente tem, pelos vínculos que a gente tem percebido que a gente tem até sido acionada pelas indústrias para poder suprir também carências que existem nesse mercado hoje. Isso é uma tendência da Gerdo, cada vez mais focar nesse mercado? É uma tendência, né? A gente, até 3 anos atrás, quando a gente decidiu virar a chave para atender de fato carreiras de profissionais, CLTs, enfim, a gente andava em um ambiente específico, enfim, com determinadas posições profissionais, e a cada tempo a gente tem ampliado esse modelo de atendimento, trazendo profissionais para a nossa equipe que tem essa capacidade, né? Porque uma coisa é você atuar com seleção para um segmento ou para um nível profissional, então precisa ter pessoas especialistas. Eu não acredito que um recrutador, um selecionador, ele pode fazer qualquer posição, né? Eu creio que se a gente é especialista, a gente entrega sempre com um diferencial, né? E isso é constante dentro da nossa empresa. E a vinda para Jundiaí, o quanto isso trouxe desafio, já que você tinha lá uma operação concentrada e consolidada em São Paulo, uma cidade nova, interior, uma outra cultura, conhecendo quase que ninguém. Como é que foi, Edu, essa mudança, a decisão de vir para Jundiaí? Como é que você se adaptou não apenas nos negócios, mas também como família? Eu vim para Jundiaí em 2010, levei 2 anos para desintoxicar o paulistano neurótico, né? O paulistano, ele gosta de trabalhar 24 horas, para ele não tem horário, né? E aí entrar nesse ritmo eu precisei de 2 anos, né? Para entrar no ritmo da tal qualidade de vida que a gente vem buscar no interior, né? E aí com essa adaptação em 2012 eu resolvi migrar à base, né? Nós tínhamos uma carteira bastante forte em Jundiaí, principalmente em empresas de prestação de serviço, que é o que a gente tem na Grande São Paulo, né? Mas com o propósito de buscar negócios com indústrias, com outros segmentos de negócio, empresas mais robustas, enfim, para nós foi um ganho, né? Então, o atendimento continua, a gente continua atendendo empresas na Grande São Paulo, muito menos do que lá em 2012, mas a nossa concentração hoje está no interior paulista, em alguns outros estados também que chegaram na pandemia. Você, no início da nossa conversa, disse que 2023 começou acelerado, né? Você acredita que esse ritmo permanece? Eu acredito sim, né? Tem alguns mercados que tendem a esperar um pouquinho o cenário econômico, mas tem outros que não podem parar, né? Então as contratações são inevitáveis, né? Eu converso com empresários todos os dias, com diretores de RH, com gestores de RH,
e todos eles estão aí com demandas de contratação, enfim, né? Não tem, se você conversar com qualquer empresa, todos eles têm alguma dificuldade de contratação, né? Não tem exceção, né? Todos têm alguma posição dentro da empresa que ele precisa melhorar ou que ele precisa ampliar, porque as empresas precisam atender, então não parou. E agora falando de agir para 2023, 2024, você que é uma pessoa bem dinâmica, nunca está satisfeito com aquilo que já conquistou, está sempre olhando na frente, o que você pode compartilhar de novidades, quais são os planos que você tem para esse ano e para o próximo ano, Edu? Bom, 24 anos, né? Eu falo que 24 anos a gente é jovem, cheio de energia, vitalidade e a gente continua assim, né? Sempre remodelando, né? Sempre buscando atualização, enfim, base tecnológica, principalmente na pandemia, isso se intensificou muito, né? Então, hoje o objetivo é a gente ampliar esse atendimento cada vez mais para empresas em todo o território nacional, né? Eu comentei aqui que a gente tem atendido, na pandemia, passamos a atender empresas em outros estados do Brasil, porque as relações virtuais, né, inclusive em processos seletivos, elas se intensificaram e a gente conseguiu, com a ajuda da tecnologia, não perder qualidade, pelo contrário, a gente melhorou qualidade usando tecnologia e hoje a gente tem uma capacidade de atendimento em qualquer estado do Brasil. Posso dizer que em 90% das posições profissionais dos cargos dentro da empresa a gente tem capacidade de atender. E você tem o processo de licenciamento também, né? Como é que isso está estruturado na Agir? A gente tem ampliado o trabalho da Agir. Na verdade, nos últimos 2 anos a gente não conseguiu ampliar e agora no segundo semestre a gente deve retomar esse trabalho, né? Por conta de tecnologia que a gente está revendo na empresa, que a gente deve concluir agora no primeiro semestre. Mas a gente tem um processo de licenciamento de consultores de RH, né, em qualquer região do país que tenham interesse de atuar com os nossos produtos, né? Então, ou consultores ou empresas que têm atuação com RH e precisam de alguém com um atendimento já consolidado nas empresas, com a experiência que a gente tem. Então a gente usa desse background para ajudar esses consultores a performarem nas regiões, sendo parceiros mesmo, licenciados parceiros, né? Então isso tem atuado, tem ajudado. Mas a gente ainda não chegou no ponto que nós gostaríamos, que é ter consultores atendendo em todo o território nacional, licenciados. Falando de Eduardo Pessoa, na reta final do nosso programa, eu sei que você é uma pessoa que tem um coração generoso, sempre está disponível para ajudar as pessoas, não somente no âmbito profissional, mas também pessoal. Como é que você consegue, Edu, como ser humano, equilibrar esses pratinhos, ser pai, ser marido, ser empresário? Como é que você consegue ter tempo para poder fazer com que esses pratinhos todos permaneçam equilibrados? Na verdade, a vinda para Jundiaí em 2010 foi justamente buscar esse equilíbrio nas áreas da vida, né? E foi algo que eu conquistei, que eu luto todos os dias para manter, né? Às vezes a agenda profissional ela quer roubar o tempo com a família, com os filhos, com a esposa, enfim, mas é uma questão de disciplina, né? Então, primeiro eu sou muito grato a Deus, porque foi em Jundiaí que eu pude me aproximar mais de Deus, né? E entender de fato o que é qualidade de vida, né? Que não é simplesmente você ter um bom salário, uma boa remuneração, um lugar bom para morar, um bom carro, enfim, mas ter paz de espírito, né? Isso foi o que eu encontrei depois que eu cheguei nessa cidade, né? E manter esse equilíbrio é um desafio, né? Porque sempre tem alguém tentando roubar a tua agenda, né? Então exige disciplina. Eu gosto muito de ter as coisas muito bem organizadas. Você me conhece bem, né? Às vezes a gente marca algum compromisso, eu já vou lançar na agenda, enfim, porque eu preciso de fato dessa disciplina para me sentir confortável e conseguir fazer com excelência tudo o que eu quero fazer. Muito bem, Edu. Uma mensagem final para o nosso telespectador, talvez, ou certamente há pessoas aí que precisam de trabalho, estão aí fora do mercado, como é que ela pode acessar a Agir, como é que a Agir pode ajudar essas pessoas, ou mesmo as empresas que hoje precisam de mão de obra, o que você diz como oportunidade via Agir para essas pessoas e esses empresários que nos assistem? Perfeito, Lu, obrigado. Bom, para as empresas, né, nós somos uma empresa diferenciada, com experiência de 24 anos em micro, pequenas, médias, grandes empresas, e a gente faz de maneira diferente, né, olhando de maneira mais cuidadosa e guiando a empresa para que ela forme profissionais. Então, a gente faz de fato diferenciado.
para aquelas pessoas que estão estudando, se formando, que estão buscando uma oportunidade, né? Nós buscamos, através desse trabalho dentro das empresas, né, oferecer oportunidades reais de carreira, né? Então não é simplesmente, eu falo que lá a gente não chama de vaga, a gente chama de oportunidade, porque precisa ser de fato uma oportunidade, né? Então quando a pessoa ela está conectada com a gente, ela está acessando oportunidades de ela enveredar para uma carreira profissional. Então o que a gente busca fazer com excelência tanto para as empresas como para as pessoas, honrando, né, tanto empresas como pessoas para que elas tenham boas oportunidades. Obrigado, Edu. Eu que agradeço. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por mais esse programa aqui na Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento Novitá, alimentação empresarial.